abrir sua Bíblia em João capítulo 3, versículo de número 16. João capítulo 3, versículo de número 16. João 3,16, vamos dizer juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar mais uma vez? Dessa vez ore pedindo para que o Senhor fale ao seu coração por sua infinita graça. Senhor, essa é a tua palavra e nós estamos aqui desejosos por ouvir o que assim nos diz o Senhor. Então fale conosco, ó Deus, sobretudo desvendando os olhos espirituais, a fim de que contemplemos a tua maravilhosa lei e o teu precioso evangelho. Ó Deus, em nome de Jesus, tira de nós toda e qualquer resistência à tua palavra, e que o Senhor, ó Deus, com muita liberdade, tome conta dos nossos corações e os incline na direção do teu propósito. É a nossa oração, crentes, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nessa noite eu espero ser como uma trombeta de Deus para o seu coração, como um arauto a fim de proclamar a mais simples, mas também a mais poderosa verdade que um homem poderia ouvir. A verdade concernente às coisas eternais, aquilo que diz respeito ao destino eterno da sua alma, as boas novas que os pastores no campo receberam como boas notícias, que o seriam de grande alegria para todo o povo. As boas novas do Evangelho, de que Deus em Cristo está reconciliando consigo mesmo todas as coisas. A boa mensagem de que há esperança sim, para o mais vil dos pecadores, que se lança e que se prostra diante de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A boa notícia de que você não precisa encerrar os seus dias destinado à morte eterna. Antes você pode ser abraçado pelo autor da vida e desfrutar da presença dele, não apenas aqui, mas aqui e daqui por toda a eternidade. Jesus nasceu. Essa é a grande e espetacular notícia do Evangelho. Ele veio a este mundo para vencer a morte, para destruir o império das trevas e de forma gloriosa estabelecer o seu reino e o seu trono de amor. João 3,16, um texto pequeno em tamanho, mas certamente muito grande no seu esplendor e na sua profundidade. Alguns chamam esse versículo de a miniatura do Evangelho. Se não nos sobrasse mais nada, restasse apenas esse texto, certamente por ser palavra de Deus, inspirada, inerrante e autoritativa, esta porção bíblica já seria suficiente para que o seu coração fosse arrebatado das trevas para a luz. Spurgeon, aquele que eu costumo citar com uma certa frequência, ele disse que nós temos nessas palavras a essência emaranhada do próprio Evangelho da graça. E ele disse, se eu pudesse colocar à frente de todos os volumes dos meus sermões e livros, algum texto, alguma verdade, certamente não seria outra, senão esta, de que Deus amou o mundo e o fez de uma maneira tão extraordinária e grandiosa, que Ele entregou o seu Filho, para que nele tenhamos vida e vida eterna. Agora, esse texto ele não está deslocado, ele não foi lançado aleatoriamente na nossa Bíblia. Você deve lembrar que o escrito bíblico, ele acontece dentro de uma linha, na maioria das vezes, histórica. Então o Senhor está contando história, e dentro dessa história ele nos traz enunciados, verdades preciosas. Não é diferente com esse texto. Se você pudesse ler todo o capítulo 3, você iria se deparar com um momento conhecido também das narrativas evangélicas, onde Jesus é procurado na surdina por um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um mestre em Israel, alguém talvez que tivera uma cadeira cativa no Sinédrio, que tinha voz e que tinha vez, e que talvez era um dos articuladores da fé e da religião judaica. Via-se em Nicodemos uma referência de talvez piedade, homem de Deus, alguém destro na caminhada com o Senhor,
Mas Nicodemos foi apanhado por uma curiosidade sem igual. Ele decidiu ouvir e ver agora em loco sobre esse Jesus que tanto diziam, que tanto falavam, mas ele precisa agora conhecê-lo pessoalmente. E diz que ele vai e procura Jesus de noite. Esse detalhe é importante porque, por se tratar de uma autoridade religiosa, Nicodemos estava sendo muito discreto, estava fugindo de qualquer tipo de alarde. Ele não queria ser percebido ou notado com Jesus, até porque você deve lembrar que naquela época Jesus já era uma figura notada e afamada. As multidões afluíam a fim de ouvir e ver esse novo homem, que fala como quem tem autoridade, diante de quem os demônios se submetem. Ele é aquele que expurga toda sorte de enfermidades e doenças. Nicodemos agora, tomado e movido por esse impulso de curiosidade, ele vai de noite ter com Jesus. E chegando lá, ele começa a tecer alguns elogios, talvez agora já muito bem munido do vocabulário político, da política da boa vizinhança, onde você chega e você elogia, e você maqueia uma situação, até entrar no cerne da própria questão. Ele chega dizendo assim: Senhor, sabemos que Tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém é capaz de fazer os sinais que Tu fazes, se o Senhor nosso Deus não estiver com ele. Você percebe que Nicodemos faz alguns reconhecimentos. Ele reconhece que Jesus veio da parte de Deus, não necessariamente que Ele é Deus, de natureza divina, mas que Ele é procedente de Deus. Sabemos que Tu és vindo da parte de Deus. Nicodemos reconhece também a habilidade intelectual, a erudição teológica de Jesus e atribui a Ele o título de Rabi, ou de Rabino. Ele reconhece que Jesus é um mestre da lei. E ele reconhece também que de alguma maneira Jesus era alguém que manifestava algum nível de prodigalidade. Jesus tinha poderes miraculosos e Deus se instrumentalizava dele para operar sinais e maravilhas. Esses reconhecimentos estão presentes na fala, no elogio que Nicodemos tece a Cristo logo no início da conversa. De pronto, o Senhor Jesus rouba a cena do discurso, se coloca não como um interlocutor qualquer, mas assume a palavra. E você percebe que quase que abruptamente ele quebra a ordem da narrativa, dizendo assim: Nicodemos, eu sei de uma necessidade profunda da sua alma e eu quero externá-la para você agora. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Ora, até o exato momento, Nicodemos não havia empreendido nenhum esforço para consultar Jesus quanto àquelas questões profundas da teologia rabínica. Jesus não havia sido arguido por Nicodemos em absolutamente nada, e ele de pronto, espontaneamente, diz assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de Deus. Você precisa ter uma experiência profunda na sua alma, tendo o seu coração transplantado, arrancado esse coração de pedra e recebido agora um coração novo, de carne, rendido e prostrado à vontade de Deus. Por que Jesus interrompe então a conversa de Nicodemos, os elogios ali apresentados? Me parece que a resposta para isso está no final do capítulo 2. Veja comigo, por gentileza, a partir do versículo 23. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Versículo 24, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. Ele não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Parece então que nós temos agora descortinado diante dos nossos olhos o fator misterioso, de onde Jesus extrai e abstrai um conhecimento profundo acerca do coração de Nicodemos, mesmo que este nada revelasse para o Cristo. É porque Ele é Deus. Ele conhece o coração de todos. Ele não necessita que alguém lhe dê testemunho algum acerca do homem, porque o homem criado por Ele é por Ele perfeitamente conhecido.
Nicodemos era alguém descortinado diante dos olhos de Jesus. Por mais que ele estivesse talvez tentando esconder por detrás das práticas religiosas, do seu conhecimento e da sua habilidade teológica, o vazio do seu coração, Jesus o perscrutou completamente e identificou a maior necessidade do coração daquele rabi, o novo nascimento. Se você caminha nos próximos 2 capítulos de João, o capítulo 4 e o capítulo 5, as cenas se repetem. No capítulo 4 você tem uma mulher, cujo nome não sabemos, ela é apenas reconhecida pela sua cidade de origem, a famosa mulher samaritana. Era aproximadamente meio-dia, ela estava no poço de Jacó, sozinha, o que não era apropriado para uma mulher, nem o horário, nem buscar água sozinha, também uma mulher que não queria ser percebida, não queria ser vista, não queria ser observada, talvez pela má reputação, ela queria sair de casa no horário em que ninguém a percebesse. O seu nível de discrição, muito mais era na tentativa de ocultar-se e encobrir-se diante dos julgamentos e olhos e olhares humanos. Aí Jesus vai ao encontro daquela mulher. Não foi acidentalmente, foi propositalmente. Ele vai ao encontro daquela mulher. Enquanto os discípulos saem para comprar comida, Jesus vai ao poço de Jacó. Se deflagrando então com aquela mulher, ele faz uma pergunta: onde está o teu marido? Depois dela se sentir ofendida pelo fato de Jesus ter lhe pedido água, Jesus desconcerta o coração da mulher, dizendo assim: onde é que está o teu marido mesmo? Aquela mulher desaba por dentro. Suas estruturas de aparência, seu falso pudor, são agora desmascarados, e aquela mulher se vê despida, desmascarada. Jesus a conhecia por inteiro. Ele conhecia a carência mais profunda daquela mulher, que não era de uma água comum. Não se tratava de uma água do poço de Jacó, mas se tratava de uma necessidade profunda de ser amada, aceita, acolhida, afirmada no seu íntimo. Jesus descobre a necessidade daquela mulher e revela a sua vulnerabilidade. Capítulo 5 do Evangelho de João. O narrador abre para nós as portas de Jesus adentrando na cidade e diz que no templo havia um homem, na verdade no tanque de Betesda havia um homem que jazia ali há aproximadamente 30, 38 anos. E ele, todas as vezes que tentava se aproximar do tanque, sob o mover das águas, alguém vinha primeiro. Aquele homem era alguém que estava sempre em desvantagem. A sua doença tratava-se de uma paralisia física. Ele tinha dificuldades de mobilidade. E se a crença popular era o primeiro que se arremessar nas águas é curado, aquele homem sempre voltava ao final da fila. Mas seja lá o que acontecera, eu tenho a impressão de que ele presenciou alguns milagres ao longo desses anos. Certamente você não ficaria à beira de um tanque esperando 38 anos por algo que você nunca viu acontecer. Eu tenho por certo que milagres e sinais aconteciam ali e prendia a atenção daquele homem e o fazia refém daquele tanque, refém daquela expectativa. Sem que ninguém lhe dissesse absolutamente nada, Jesus, aproximando-se dele, diz assim: você quer ser curado? Aquele homem, talvez até resmungando para Jesus, diz assim: Senhor, não vês que eu estou aqui nesta condição, e todas as vezes que essas águas se movem e o anjo entra nas águas, alguém se precipita na minha vez e no meu lugar, e eu nunca tenho essa oportunidade. Então Jesus, fitando os olhos, disse: põe-te de pé, levanta, toma o teu leito e anda. E aquele homem imediatamente se viu curado. Quem contou a história daquele homem para Jesus? Qual foi o porteiro do tanque que disse assim: olha, Jesus, tem alguém ali com necessidades muito específicas e profundas, vai lá, acalenta-o, acalma a tempestade no coração dele. Ninguém fala. Mas Jesus é aquele que conhece o coração dos homens e sabe o que nos diz respeito. Ele sabe das nossas necessidades mais gritantes e pujantes. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe quem nós somos aparentemente, mas também pelo avesso. Jesus é aquele que perscruta o coração humano e Ele tudo conhece. Meu irmão,
Esse texto nasce dentro deste relato, em que Jesus Cristo está mostrando a sua divindade a partir do seu conhecimento pleno do coração humano. Eu não conheço o seu coração. Na verdade, alguns aqui eu só conheço de rosto, de ver. Mas, meu irmão, eu não tenho dúvida alguma de que entre nós está aquele que também sonda corações. Ele sabe como você chegou aqui. Se talvez tentando encobrir-se na sua religiosidade, quem sabe tentando se esconder dos olhares humanos por conta da sua má reputação, ou então desesperançado e desesperado por ter as suas expectativas há tantos anos frustrados, onde ninguém lhe estende a mão, curtindo na sua própria alma a dor do desprezo, da rejeição, do esquecimento, a semelhança daquele homem. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como a sua alma se desenha, mas o Cristo a quem viemos ouvir, a quem viemos adorar, Ele é aquele que a todos conhece. Ele sabe qual é a natureza humana, sem que ninguém conte isso para Ele. Sabe por quê? Porque segundo o salmista no Salmo 139, Ele é aquele que nos fez. Ele nos viu quando éramos ainda uma substância informe no ventre materno. Todos os nossos ossos, tecidos, todos os músculos que formam o nosso corpo foram percebidos e estabelecidos pelo Cristo, Senhor da vida. Ele nos conhece porque Ele nos fez. A nossa vida é procedente dEle. Portanto, você está no lugar certo para ser desconcertado, descoberto, despido dos seus fingimentos, das suas tentativas de ocultação. Ele é aquele que nos vê. Mas isso é bom, porque assim como aconteceu com aquela mulher, como aconteceu com o paralítico à beira do tanque, o Evangelho é sempre sobre ele vindo ao nosso encontro. A grande e espetacular notícia do Evangelho não é sobre a religião, de que o homem está tentando se religar com Deus pelos seus esforços, pela sua boa reputação, pelo seu bom exemplo, as suas boas obras ou coisa dessa natureza. O Evangelho nos ensina algo muito mais poderoso. É de que Deus está vindo ao encontro de moribundos pecadores para resgatá-los das trevas e transportá-los para o reino do seu Filho amado. O Evangelho nos ensina acerca de um Deus que se move em direção aos pecadores. Um Deus que se destina em amor ao nosso encontro, para nos desconcertar, mas também para nos refazer e colocar o nosso coração no lugar. O final dessa sessão do capítulo 3, antes do versículo 16, também é importante para entendermos o texto. Veja comigo, por gentileza, o versículo 14 e 15. Versículos 14 e 15. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos fazer uma volta e lembrar algo básico. Qual é a maior necessidade do coração humano? Salvação. Cristo. Esse encontro milagroso que nos faz e nos refaz, que nos desconcerta e depois nos conserta. Essa é a maior necessidade humana. Não é de um relacionamento horizontal, não é de um novo marido, não é de um novo amigo, não é de um novo emprego, não é de uma nova religião. A maior necessidade humana é de Cristo Jesus e do seu Evangelho que transforma e salva. Essa é a grande necessidade do homem. Um texto que corrobora essa ideia é aquele quando o paralítico, transportado por um grupo de amigos, abre-se ali um buraco no eirado e coloca aquele homem no centro da sala em que Jesus estava. Naquele recinto, eu imagino a cena, de repente, caindo ali alguma coisa do betume, aquelas casas eram feitas um pouco de barro e mato, vai caindo ali, de repente, um homem começa a descer numa maca improvisada e defronta-se com Jesus. Jesus, então, faz um milagre, cura aquele homem, mas antes disso, Jesus diz assim: os teus pecados estão perdoados. Jesus frustrou a expectativa daquele paralítico absurdamente. Porque toda aquela manobra
foi para que aquele homem voltasse a andar. A expectativa não era de um nazareno perdoador de pecados, era de um curandeiro, que colocasse aquele homem de pé. Então agora, toda aquela maracutaia, abriroeirada, trabalhada toda, coloca o homem e o que ele escuta de Jesus é: os teus pecados estão perdoados. Que frustração! E então começam a murmurar entre si aqueles homens, dizendo: quem é este que diz que pode perdoar pecados? Aí Jesus diz: para que você saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Eis que eu te digo: homem, toma o teu leito, levanta e anda. E aquele homem também pôs-se de pé e se viu curado. Mas veja, por onde Jesus começa, não é pelo corpo, não é pela necessidade física daquele indivíduo. Jesus parte de uma necessidade espiritual, invisível aos olhos humanos, mas muito percebida aos olhos de Deus, revelando para nós que a nossa maior necessidade é de uma graça salvadora e de um amor verdadeiro que nos plenifica e que nos completa. A sua maior necessidade, ouça-me, você que está aqui, você que está na sua casa, não é de melhores condições de vida, não é de uma promoção no seu ambiente de trabalho. A sua maior necessidade não é de trocar de cidade, trocar de carro, trocar de casa. A sua maior necessidade não é ter um relacionamento melhor. A sua maior necessidade não é mudar de igreja, mudar de religião. A sua maior necessidade é a necessidade da alma. Por conta do pecado, a necessidade é a necessidade do seu coração. E essa necessidade é a necessidade de salvação. Você precisa sair daqui sabendo disso. O que a sua alma mais deseja e anela é por um Cristo que salva. Segundo, como eu falei aqui no versículo 14, Jesus aponta um caminho que já havia sido prefigurado lá no Antigo Testamento. E ele remonta a história do período da peregrinação em que o povo estava no deserto e eles estavam expostos a toda sorte de vulnerabilidades, dentre elas dos animais, das feras, das peçonhas. E ele diz assim: olha, você teve um episódio em específico em que muita gente estava morrendo por conta de picadas de cobra, e ele dá uma ordem, Deus dá uma ordem naquela ocasião, de que um grande monumento, uma estátua fosse levantada com formato de uma serpente, e todo aquele que olhasse, apontasse o seu olhar na direção daquela estátua gigante, seria curado. Todo veneno inoculado ali no sangue daquela pessoa seria bloqueado pelo poder curativo de Deus. Jesus usa essa imagem para dizer o seguinte: da mesma maneira, o Filho do Homem será levantado, alçado no madeiro, para que todo aquele que nele puser o seu olhar por meio da fé, seja curado, não de uma doença comum, mas da doença da alma, e então seja salvo dos seus pecados. Mais uma vez reiterando a mesma verdade, de que tem inoculada na nossa alma uma doença, um problema, uma morte crônica, que somente Jesus é capaz de curar. Mas quando Jesus faz uso dessa história, apontando para si mesmo, ele não apenas está mostrando o maior problema do homem, mas ele está apontando para a única solução para o problema humano. Veja, aqui não está apenas sendo denunciado o problema, mas está sendo apontada a solução. Por um lado, ele está dizendo que sua alma tem o seu maior problema, chama-se pecado. O seu maior vício chama-se pecado. As suas maiores deficiências são as deficiências do pecado. Essa é a grande realidade. Mas a solução única e exclusiva, providenciada por Deus, para resolver o problema dos nossos pecados, chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. O único caminho, a única verdade e a única vida. A Escritura diz que somente por Ele o homem pode ser salvo, quando o invoca mediante a fé. A Escritura afirma que não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus Cristo, e todo aquele que o invocar recebe de graça a vida eterna. Essa é a solução para o problema humano. Cristo Jesus, o Filho de Deus, encarnado, morto, sepultado, ressuscitado, assentado à direita do Pai, e de onde vive a interceder por nós. Essa é a grande solução para o problema do seu coração.
Eu sei que você está tentando solucionar esse vazio de tantas maneiras. E você corre de um lado, corre do outro, vai para uma mesa, muda para outra, muda de endereço nas suas buscas de satisfação, de prazer, de sentido, de felicidade, e você nunca encontra. E eu sei que eu estou falando para pessoas à semelhança daquela mulher que precisa diariamente recorrer às fontes rotas deste mundo, tentando encontrar, extrair um prazer, uma alegria, uma verdade de onde não tem. Mas eu queria dizer, meu irmão, que pela graça, o Senhor Deus trouxe você aqui, ou você que nos acompanha pela transmissão, para falar que você não precisa buscar mais em lugar nenhum, porque Ele é aquele que é a fonte inesgotável de todo o bem, e você pode beber dele, comer dele, encontrar e desfrutar desta alegria nele, no amor dele. É nesse cenário que surge então João 3,16. Um texto que nos fala sobre o grande amor de Deus. Eu quero nesse momento tentar fazer algumas considerações sobre esse texto, que apesar de ser muito conhecido, talvez não seja tão compreendido. A tese é essa: o amor de Deus é grande. E se eu tivesse que provar essa tese, certamente eu usaria o texto de João 3,16 para fazer isso. Em primeiro lugar, eu diria que o amor de Deus é grande, dada a sua procedência. O amor de Deus é grande, dada a sua procedência. A pergunta que eu quero tentar responder é: de onde vem o amor de Deus? De onde vem esse amor? Viria do objeto amado? Viria de uma resposta divina a um virtuosismo humano que o atrai? E a resposta é absolutamente não. O amor de Deus procede dele mesmo. Porque conforme o mesmo evangelista escreveu agora na sua primeira carta, Deus é amor. João, ele é o único dos evangelistas que trata Deus do ponto de vista ontológico, isso é, do ponto de vista do ser de Deus, não apenas das características ou qualificações do seu ser. João diz que Deus é Espírito, João capítulo 4, na sua primeira epístola ele diz que Deus é luz, como as crianças aprenderam aqui, e ele diz também que Deus é amor. Veja, ele não está dizendo que Deus contém amor. Ele não está dizendo que Deus é qualificado pelo atributo do amor, assim como Deus é também um Deus que se expressa em bondade, misericórdia, graça ou coisas dessa natureza. João está partindo de algo ontológico, profundo, que diz respeito ao ser de Deus. E ele está dizendo que Deus é essencialmente amor. Se alguém pudesse furar um pontinho que seja no ser de Deus, certamente vazaria amor. Se apertássemos de um lado, espremeria-se amor. Se apertasse do outro, sairia amor. Porque o amor é a própria essência do ser de Deus. O amor procede de Deus, jorra de Deus, emana de Deus, brota de Deus, de dentro do seu próprio ser. O que torna o amor de Deus grandiosíssimo é porque Deus é a medida desse próprio amor. E aí me incorre no coração uma segunda pergunta: qual é o tamanho de Deus? Diga aí o tamanho de Deus. Pegue as suas calculadoras científicas, comecem aí. Qual é o tamanho de Deus? Seria Deus tamanho de uma galáxia? Seria Deus tamanho dos céus que os nossos olhos contemplam? Seria Deus tamanho do Everest? Seria Deus tamanho do grande horizonte infinito dos oceanos? Qual é o tamanho de Deus? E a resposta é: eu não sei o tamanho de Deus. Eu não sei o tamanho de Deus. Pois é, o tamanho de Deus é o que abarca o tamanho do amor de Deus. Se Deus é amor, se tudo que Deus é em si mesmo está entranhado com essa característica profunda e essencial do seu ser, o amor. Meu irmão, o amor de Deus é grande porque é do tamanho de Deus. Procede de Deus e jorra de Deus para os homens.
Deus ama porque Ele é intrinsecamente amor. Então a primeira explicação e resposta a essa tese que Deus é grande em seu amor, o porquê disso é porque o amor procede do próprio Deus. Segundo, por que o amor de Deus é grande? Eu diria por conta da sua abrangência. Veja o texto. Deus amou o quê? O mundo. E aqui, alguns presbiterianos tremem, porque dizem assim, pastor, esse não é um bom texto para dizer que Deus amou apenas os eleitos. Meu irmão, deixa eu tentar explicar isso para você e dizer que, na verdade, essa expressão torna a nossa tese ainda mais sustentável. Eu estou dizendo que o amor de Deus é grande, não apenas por causa da sua procedência, porque procede dele, vem dele, mas também por causa da sua abrangência. A palavra cosmo, que é a palavra grega para mundo, aparece pelo menos com 3 sentidos no Novo Testamento. O primeiro deles é mundo como ordem criada. E aí você pode pensar nos astros, nas coisas inanimadas e animadas, visíveis e invisíveis, céus, terra, mar e tudo que neles há. Tem a ver com essa ordem criada por Deus, esse é o mundo criado. O segundo significado possível para a palavra mundo no Novo Testamento é a ideia de um sistema do mal que opera contra Deus e contra os seus planos. Tem a ver com o mundo como mundanismo, esse sistema operante na história que se coloca em oposição aos santos e eternos propósitos de Deus. Por isso que a gente fala assim, olha, o próprio João, não ameis o mundo, nem as coisas que nele há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque Deus não ama o mundo neste aspecto. Então o mundo como sistema de valores distorcidos que se opõem aos valores de Deus. Mas há um terceiro sentido para a palavra mundo, que é a palavra abrangente humanidade. Você diz, então, pastor, como é que a gente vai sustentar a nossa tese? Pois bem, a ideia de que Deus amou o mundo, no sentido de humanidade, refere-se ao fato de que o amor de Deus, em especial, por meio de Cristo, não se destina a coisas, mas a pessoas. Veja, há um amor distinto de Deus para pessoas, até porque nós somos a coroa da sua criação. A parte mais importante do plano criativo de Deus está no indivíduo chamado homem e mulher. Deus ama pessoas e não coisas. Esse é o primeiro aspecto. E talvez essa verdade pudesse nos ensinar algo muito precioso em tempos de materialismo e de utilitarismo como os nossos dias, para nos ensinar que, na verdade, Deus sempre demonstra afeto, afeição e relação com pessoas e não com coisas. É verdade que, em algum sentido, Deus cuida, Deus preserva, Deus mantém e sustém toda a ordem criada. Na doutrina da providência, nós aprendemos isso. Deus não apenas criou todas as coisas, mas Ele governa, mantém e sustém tudo o que Ele criou pelo poder da sua palavra. Existe um afeto, existe um apreço pela ordem criada, mas não igual ao apreço que Deus tem pelo indivíduo, pelo homem criado à sua imagem e semelhança. Então a ideia de mundo aqui, entenda-se por humanidade. Mas o que torna então esse amor tão espetacular, tão abrangente, tão singular, simplesmente por dizer que Deus amou o mundo? É quando a gente começa a lembrar de que mundo é esse. Que mundo é esse? Vamos transformar a palavra mundo em pessoas. Que pessoas são essas a quem Deus resolveu amar? Que pessoas são essas? São as melhores pessoas do mundo? Aquelas que andam sempre na linha, são retas no proceder, são os bons filhos que sempre obedecem e fazem o que é justo? É isso mesmo que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu amor por nós, tendo Cristo Jesus morrido em nosso lugar e em nosso favor, com um detalhe, sendo nós ainda pecadores.
A parte mais espetacular está exatamente aí. De que Deus está destinando o seu puro e santo amor para pessoas que não o amavam. Nas nossas relações de amores, geralmente o amor tem uma condicionante. Ele, em sua maioria, ele é retributivo. E nós aprendemos isso desde pequeno. Olha, ame quem lhe ama. Dê valor a quem lhe dá valor. Empreste o seu afeto a quem com afeto lhe trata também. E as nossas relações afetivas geralmente são assim, nós cobramos isto, até no casamento. Se nós damos muito e o outro não dá nada ou dá pouco, a gente em algum momento vai cobrar, porque nós desejamos que o nosso amor seja retribuído, seja devolvido em alguma medida. Mas a grandiosidade do amor de Deus está na gratuidade dele amar o mundo que não o amava. Meu irmão, esse mundo sobre o qual a Escritura diz, é um mundo que odiava a Deus, em palavras e em atos. Eu estou me referindo a pessoas que ao invés de seguirem o curso da obediência, seguiam o curso da desobediência. Eu estou falando de um mundo que odeia a santidade de Deus, que odeia o Criador, que chuta para longe de si a sua palavra e a sua lei. Eu estou falando que Deus resolveu amar um mundo que é hostil a Ele, hostil à sua igreja, hostil ao seu Filho amado. Um mundo num estado pleno de rebelião, um mundo que se lançava contra Ele, não em seu favor. Um mundo que, ao invés de produzir o perfume do seu amor, lançava sobre ele o odor do ódio. Foi sobre este mundo que Deus resolveu derramar o seu amor por meio de Cristo. Veja se isso não torna esse amor ainda mais espetacular. Porque poderia ser, e Paulo argumenta sobre isso, que alguém morreria no lugar de um justo. Eu poderia argumentar dizendo, poderia ser que alguém amasse quem o ama. É até admissível, é lógico ponderarmos sobre um amor que é uma resposta ao amor recebido. Mas quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, diz que Ele está amando pessoas que antes de experimentarem deste amor, odiavam a Ele. Não era assim que você se encontrava? Antes deste amor lançar a luz da verdade no seu coração? Não era por caminhos tortuosos que você andava, antes deste amor lhe apontar o verdadeiro caminho? Não era em rebelião, trevas e afronta ao nome de Deus que você vivia, antes de ser encurralado por este amor gratuito e poderoso? Ou você acha que Deus passou a amar você quando você começou a considerar Deus uma opção boa? Não. Ele amou você, meu irmão, quando você não tinha uma gota sequer de amor para dar a Ele. Se me espremessem antes de conhecer a Cristo, não poderiam extrair de mim uma gota sequer de devoção, de prazer e de amor a esse Deus. Eu o amo porque Ele me amou primeiro. E a Escritura diz que começa nele, parte dele, procede dele, e então chega até mim e me envolve. Quer um exemplo bíblico ainda mais estonteante? Leia o livro do profeta Oséias. Aquilo me deixa escandalizado, é o amor que escandaliza. Porque a ordem de Deus para o profeta foi para que ele tomasse na rua uma mulher de prostituição chamada Gomer. Ele deita-se com ela, tem filhos com aquela mulher, ela foge de casa, volta para a sua vida noturna. E Deus no capítulo 3 de Oséias diz assim, vá lá de novo, comprai-a, compre com o preço que for e traga Gomer de volta para casa. Como assim? E Deus então disse que assim era a relação dele com Israel. Aquele povo se extraviava e se prostituía espiritualmente, seguindo outros ídolos, outros deuses falsos.
Mas Deus persistia em amar aquele povo com quem Ele estava aliançado desde toda a eternidade. E por essa razão Ele os perseguia até encontrá-los e trazê-los de volta para os seus braços. Esse é o grande amor de Deus, que vem a nós, não quando estamos limpos, bonitos e cheirosos, mas fétidos. O amor de Deus se demonstra também no ato daquele pai, cujo filho havia saído de casa, pedido a parte antecipada, quase que desejando a morte do pai, dizendo: pai, me dê a parte da herança que me cabe, e ele então pega aquilo e sorve até a última gota, com mulheres, com prazer, e aí depois ele fica no chão, na nulidade, ao ponto de comer, e tentar, na verdade, comer das alfarrobas dos porcos, mas não foi autorizado, privado do bem mais comum, a alimentação básica. Aquele homem tem um tipo de recobrar da consciência, e ele disse: nessa hora, na casa do meu pai, até os empregados têm do que comer, e eu estou aqui sendo privado daquilo que é tão óbvio, a comida de um animal. Voltarei, ter-me-ei com meu pai, e então direi: pai, pequei contra os céus, pequei perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele elabora o plano, escreve a cartinha, coloca talvez um papel envelhecido sobre o bolso, e sai destinado a ganhar o amor do pai outra vez. O que ele não esperava é que algo muito mais fabuloso acontece. O texto diz, preste atenção nos detalhes, Lucas capítulo 15, que aquele homem ainda vindo de longe, o pai foi ao seu encontro correndo. E ainda no caminho eu fico pensando, aquele homem, ele já estava desfigurado. Aquele homem saiu de casa de um jeito, mas ele estava voltando de outro. Não havia nenhum tipo de beleza. Talvez os vizinhos nem mais o reconhecessem. O cheiro não era mais o mesmo, a aparência não era mais a mesma, as roupas não eram mais as mesmas, mas o pai que não perde os seus filhos de vista, o bom pastor que tem o cheiro das suas ovelhas entranhado nas suas narinas, sabia que aquele era o seu filho, e ainda de longe, diz a Escritura, que o pai foi correndo ao seu encontro, o abraçou e o beijou. E a ideia do texto é que ele beijava e beijava e beijava e abraçava o seu filho. E ele então volta para casa, chama os vizinhos, chama a banda da fanfarra, manda que matasse um cordeiro e diz assim: o meu filho estava morto, mas agora vive, estava perdido, mas foi achado. Aquele filho não chegou ali bem vestido, arrumado e aprumado, ele chegou todo desmantelado, como a gente diz. Mas o amor do pai trata com ele, dá vestes novas, coloca um anel no dedo, restabelecendo a condição de filho e de pertencimento na casa e na família do pai. O amor do pai coloca sandália nos seus pés, porque ele não seria tratado como escravo, mas como filho. O amor do pai coloca ele de volta na mesa. Aquele filho não merecia absolutamente nada disso. Ele é amado por um pai que despretensiosamente oferta o seu amor. Meu irmão, eu estou falando que o amor de Deus é grande porque Ele é apesar de você e apesar de mim. Nós não somos dignos, nós não merecíamos, não está na relação de troca o nosso amor pelo amor dEle. O que tínhamos para dar era ódio, e Ele nos deu amor. O que tínhamos para dar era rebelião e hostilidade, Ele nos deu pertencimento e acolhimento. O que tínhamos para dar para o próprio Deus era desprezo, Ele nos deu família. Esse é o grande amor de Deus, que é abrangente, porque escolhe gente como a gente. Eu não escolheria Andrew para fazer parte dessa família chamada família de Deus. Talvez eu não escolhesse você também. Nem você me escolheria, mas o amor de Deus é grande, porque na sua abrangência, Ele saiu tangendo as ovelhas mais magrinhas, mais feinhas, mais acabadas do pasto, e resolveu cuidar delas com amor. Esse mundo que foi objeto do amor de Deus, era aquele mundo que produzia cadros e abrolhos, espinhos, mas no meio de tudo isso, o Senhor fez nascer a rosa mais perfumada, Cristo Jesus. E Ele deu a distribuir deste perfume, desta rosa pura, a rosa de Saron, para todo aquele que crê no seu nome. O amor de Deus é grande por causa da sua abrangência. Mas terceiro, eu queria dizer que o amor de Deus é grande por causa da sua
transcendência. O texto diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira. A pergunta que a gente precisa fazer é: que maneira é essa? Que maneira é essa? O que teríamos no nosso vocabulário, nas nossas histórias, nas nossas relações, que servisse de analogia para o amor de Deus? Considerando que talvez a melhor imagem possível fosse de uma mãe cuidando do seu próprio filho, a inspiração poderia ter se servido desta analogia e dizer assim: Deus amou o mundo como uma mãe ama seu filho. Já seria algo extraordinário. Eu não quero dizer como o pai ama o seu filho, porque a mãe ama mais. Mas já seria algo muito extraordinário. Mas você percebe que a própria inspiração se priva, se furta de qualquer adjetivação acerca da qualidade deste amor, dizendo apenas que este amor ele foi de tal maneira. Ele é indescritível e imensurável. Se eu pudesse e tentasse nessa noite qualificá-lo, eu certamente perderia as minhas contas e todas as minhas tentativas se resumiriam a um único resultado: a frustração. Porque eu sou incapaz de descrever este amor, que é para além da minha lógica, é para além das minhas contas, é para além dos meus palmos e da minha capacidade de apreciação. A Bíblia tão somente diz que Deus amou o mundo. Existem pessoas aqui, talvez, se você faz isso, levante a mão, não vou chamar você aqui na frente. Alguém daqui escreve poesia? Ali, aqui, alguém mais? Ali. Se eu juntasse todos vocês, e suponhamos que agora todos fôssemos transformados em poetas, e se todos, muito bem empenhados, empreendêssemos o melhor ou os melhores dos nossos esforços para descrever o amor de Deus em poesia, nós poderíamos chorar e sair daqui dizendo assim: que coisa linda e maravilhosa, mas teríamos que ser honestos em dizer ao final que ainda é mais que isso. Os cantores, se juntássemos todos e fizéssemos a mais bela canção, com a mais bela melodia, a harmonia mais sofisticada, se tivéssemos aqui a mais bela música sendo tocada acerca do amor de Deus e fizéssemos isto ininterruptamente por 2, 3, 4, 5, 10, 20 horas, ou quanto tempo necessário fosse, com as mais belas vozes, as melhores divisões, sairíamos daqui impressionados e estupefatos, mas chegaríamos ao mesmo resultado dizendo: foi belo, mas não descreve tudo o que é. Se aqui, eu sei que tem Fabiano que pinta, mas eu sei que tem outras pessoas que pintam aqui. Se pegássemos os pintores, a melhor das tintas, o mais polido dos pincéis, a tela mais simétrica, se transformássemos todos os oceanos em tinta e pintássemos o mais belo quadro, mais esplendoroso de toda a história, também ficaríamos admirados, dizendo: que coisa maravilhosa. Mas teríamos que concluir com o mesmo resultado: ainda não descreve tudo o que Deus é no seu amor. Toda tentativa, a melhor delas, ainda é um tiro de inocência de alguém que acha que pode descrever a grandiosidade do amor divino. Simplesmente a Bíblia diz que Deus nos amou de uma tal maneira, que eu vou pregar aqui, daqui a pouquinho faz 1 hora, e eu não vou conseguir esgotar. Se eu tentasse aqui usar todos os recursos da teologia, todos os bons livros, e eu tentasse estruturar o sermão e as palavras da melhor maneira, eu terminaria esse sermão com o mesmo sentimento que eu pretendo terminar, dizendo assim: não foi suficiente para descrever a grandeza deste amor. Você já foi amado por alguém nessa vida desta maneira?
Esse é o amor de Deus. Quem poderá descrevê-lo? Quem poderá compreendê-lo em toda a sua exatidão? Quarto, o amor de Deus é grande por causa da sua providência. Entenda-se, por conta daquilo que dele provém. E a resposta do texto é: Deus amou o mundo de tal maneira. E ele fez o quê em resposta a esse amor? Ou como expressão desse amor? Ele deu o seu Filho unigênito. Veja, o amor de Deus não é um amor de palavras, não é um amor teórico, discursivo, poetizado, cantado. O amor de Deus, ele se manifestou na história por meio da encarnação de Cristo. Poderíamos dizer que deste amor procedeu eternamente gerado, como diz a nossa confissão, o Filho de Deus. E ele tomou lugar na história, assumindo a nossa culpa, a nossa condenação, para se fazer vida em nosso lugar e para a nossa própria vida. O amor de Deus é grande, porque deste amor provém ao mundo a encarnação da própria expressão deste amor, a saber, Jesus Cristo. A grandiosidade deste amor está naquilo que ele entregou. Nós, que nas nossas relações de afeto costumamos nos presentear, partimos sempre do pressuposto de que é sempre bom dar e receber. Então, no aniversário, em algum tipo de ocasião especial, você chega e você presenteia, e você faz isso como a expressão do seu amor. Perceba que há uma relação entre amor e oferta. E eu não me refiro à oferta monetária, eu estou falando agora em relação à entrega, aquilo que eu quero dar ao outro como expressão do meu amor. Até porque eu não quero que a pessoa apenas saiba discursivamente que eu a amo. Eu desejo que ela perceba este amor, que ela experimente este amor, que ela seja abraçada por este amor, e eu desejo demonstrá-lo então, em atos. Foi exatamente isso que o nosso Deus fez. Este amor é tão grande, que ele entregou-se em Cristo. Ele se materializou na pessoa do Filho. Esse amor é tão grande que ele não se conteve nos céus ou no ser de Deus. Ele tornou-se homem, ele tornou-se carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e verdade. E quando nós olhamos para Cristo, nós vemos a mais sublime, a principal e a mais estonteante prova deste amor de Deus. O amor de Deus é grandioso quando a gente pondera o que Ele deu, o que Ele entregou, o que Ele ofertou. Cristo, meu irmão. Que presente maior Deus poderia dar a homens pecadores como nós, se Ele já nos deu Cristo. Essa é a expressão mais pura e exata do amor de Deus. Às vezes a gente fica dizendo assim: será que Deus me ama mesmo? Tribulação de um lado, do outro, pressão, sendo espremido pelas dores da vida, sendo rejeitado pelos homens e até mesmo pelo nosso coração. Será que Deus me ama? Será que Deus se lembra de mim? Será que Deus me vê nos meus poços de desilusão? Meu irmão, se você quer saber exatamente se Deus lhe ama, olhe para a cruz de Cristo. Ali você tem a expressão mais pura e exata do grande amor de Deus. Deus lhe ama tanto que Ele entregou de forma última e cabal o seu próprio Filho, Filho unigênito, para morrer em seu favor e em seu lugar. Nisto se prova o amor de Deus. Ele deu o seu próprio Filho. Deus poderia ter mandado um anjo. Ele poderia ter feito algo de forma espetacular para mudar o curso da história, mas não. Ele resolveu dar o seu próprio Filho. Aquela pergunta óbvia: será que seríamos capazes de dar os nossos filhos em amor a alguém? E talvez aqui, em bom siso, qualquer pai diria: não faria isso em hipótese alguma. Percebe como é grande o amor de Deus? Ele não limitou-se em dizer que nos ama. Ele nos amou assumindo o nosso lugar, curtindo na sua própria pele a nossa morte, agonizando a nossa dor, suportando as nossas chagas. Deus nos ama.
O amor de Deus é grande porque se expressa em Cristo, Filho eterno e unigênito de Deus. Meu irmão, quando eu olho para Jesus, aquele que sempre foi exaltado, vestido de glória e majestade, eu vejo Ele se despindo desta glória, como Paulo diz em Filipenses. Ele esvaziou-se da sua glória e assumiu a forma humana. E Ele tornou-se obediente, foi obediente até a morte, morte de cruz. Eu olho para toda essa cena e eu falo assim, Deus me ama muito mais do que eu posso imaginar. Quando eu olho para Cristo e vejo Ele sendo vestido de humanidade, humilhado em figura humana, andando por essa terra, sofrendo o escárnio e o desprezo dos homens e do mundo, eu digo assim, Deus me ama muito mais do que eu posso imaginar. Todas as vezes, meu irmão, que você, por causa dos sussurros do pecado no seu coração, tiver qualquer dúvida sobre o verdadeiro amor de Deus, olhe para a cruz e veja o Filho de Deus sendo ultrajado em seu lugar. Olhe para a cruz e veja naquele palco da dor, o próprio Filho de Deus sendo zombado, despido, objeto de escárnio e desprezo em seu lugar. Se você se sente abalado quanto a essa certeza do amor de Deus, olhe nessa noite para Jesus, sobretudo na sua cruz, e veja-o provando o cálice amargo da ira de Deus, que estava reservado para você, mas Ele bebeu no seu lugar. Se você desconfia do amor de Deus, olhe para a cruz de Cristo, veja-o sangrando no madeiro, o sangue dele sendo vertido naquela cruz cruel, atroz. Olhe para Cristo, ouça o barulho dos martelos cravando-lhe pregos nos punhos e nas pernas. Olhe para Cristo, ouça o seu gemido à medida que ele ia sendo chicoteado e esbofeteado nas mãos das autoridades romanas. Se você quer saber, meu irmão, o quanto Deus ama você, contemple o seu Salvador no Calvário. Ali está o melhor quadro, a melhor poesia, a melhor declaração do amor de Deus. Cristo Jesus pendurado no madeiro, no lugar dos pecadores. Essa é a grande expressão do amor de Deus. Não existe nada que se compare a isso. Então pare de mendigar os amores deste mundo. Pare de mendigar os amores escusos que são oferecidos em troca de alguma coisa da sua parte. Pare disso. Se você está em Cristo, você já é a pessoa mais amada desta terra. Usufrua deste amor. Viva a partir das sombras deste amor. Expresse-se agora em pertencimento a partir deste amor. Deus lhe ama, meu irmão. Ele lhe entregou o seu próprio Filho. Por fim, esse amor é grande por causa da sua decorrência, por causa daquilo que deste amor decorre, para que todo aquele que nele crê não seja condenado, mas tenha o quê? A vida eterna. O resultado deste amor, isso é fantástico, pelo menos para mim, é que Deus não apenas deseja ter um relacionamento de alguns anos conosco. Deus não está disposto a nos ter por alguns anos de culto, de adoração e de amor, dizendo assim, eu quero você pelos próximos 30 anos me servindo, meu servo, me dedicando o seu amor, meu culto, a adoração, eu quero que você esteja comigo para sempre. Esse amor é grande, porque o que Ele oferece é grande demais. Por meio de Cristo, esse amor nos oferece vida eterna com Deus. Não são alguns encontros de finais de semana. Esse amor se propõe a ser amor nosso para todos sempre. Nós estávamos destinados à morte, mas Cristo veio. E John Owen, escritor do século XVII, tem um livrinho muito interessante cujo título é A Morte da Morte na Morte de Cristo. Ele diz, estaríamos todos mortos se Cristo não tivesse vindo e matado a nossa morte. Mas louvado seja Deus, porque Jesus veio.
Ele triunfou sobre os nossos inimigos. Ele encravou o escrito de dívida que era contra nós e expôs à vergonha os nossos inimigos na cruz do Calvário. Agora, já não resta mais nenhuma condenação. Somos livres. Livres da ira de Deus. Livres do poder do pecado. Livres da danação e da condenação eterna. Somos livres das algemas de Satanás. Agora, amados, deste amor procede vida. Se você está em Cristo, a Bíblia diz, você tem a vida eterna. Não apenas terá, aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Meu amigo, queria dizer que se você está em Cristo Jesus, esse amor lhe é suficiente e ele é grande, porque dele decorre a vida e a vida eterna, a vida abundante com Cristo. Pode ter certeza que aquele que lhe ama desde antes da fundação do mundo, ele persevera em amar você e a mim, e o fará até o fim. Até então que sejamos um com Ele, estejamos para sempre com Ele em sua glória, num desfrute eterno do seu amor, sem mais os ruídos do pecado, sem mais os nossos escapes de pecado e rebelião. Estaremos para sempre nos braços do Deus que resolveu nos amar eternamente em Cristo Jesus. Vida eterna é a dádiva que procede da entrega desse amor em Cristo Jesus. Diante disso, o que é que nos sobra? Eu diria que 4 implicações. Como é que a gente deve sair daqui nessa noite em decorrência deste amor? Primeiro, a gente deve sair daqui amando Ele mais. Porque se Ele nos amou, e o amor dele gera no nosso coração disposições que nos fazem capazes de amá-lo de volta, tentando dimensionar a grandiosidade deste amor, eu não posso sair daqui amando-o menos, ou amando-o da mesma maneira. Eu e você precisamos sair daqui com os nossos corações mais ardorosos e inflamados, dizendo assim, eu preciso amar aquele que tanto me amou. E veja, não preciso fazer isso para que ele me ame mais, não é em troca, não é um tipo de devolução barata. Eu devo fazer isso porque essa é uma resposta grata deste coração que foi muito amado. Você deve lembrar uma das histórias bíblicas, inclusive lidas aqui, de uma mulher que pega o seu unguento precioso e derrama-o aos pés do Salvador. Judas ali, o tesoureiro do grupo, dizendo assim, esse dinheiro a gente poderia usar e dar aos pobres. E então Jesus diz assim, eu cheguei nessa casa, vocês não lavaram os meus pés, vocês não me receberam com ósculo, vocês não serviram-me com a hospitalidade que era própria de uma casa judaica, e agora vocês estão reprimindo essa mulher, porque ela derramou o seu unguento precioso, que talvez com o recurso que ela havia juntado ao longo da sua vida, e depois de untar aos pés de Jesus, ela enxuga os seus pés com os seus cabelos. Você está recriminando esta mulher por isso? Saiba-se, portanto, que a quem muito se perdoa, muito ama. A quem muito ama, muito se perdoa. Mas também a quem muito se perdoa, muito ama. Aquela mulher sabia quem era e agora ela sabia quem era em Cristo. Ela sabia quem tinha sido e ela sabia agora quem era no Salvador. Aquela mulher não podia ter reservas na sua entrega de amor a Cristo. E então ela rasga tudo, ela quebra tudo que tinha à sua mão, os seus tesouros mais preciosos são lançados aos pés dele, porque ela se sentia profundamente amada por Jesus. Meu irmão, se você compreende, eu não estou falando agora do ponto de vista intelectual, mas se você compreende a magnitude deste amor na sua vida, pelo amor de Deus, não saia daqui com o seu coração menos entregue, menos rendido do que o coração daquela mulher, dizendo, Senhor, tudo entregarei, o melhor dos meus dons, o melhor dos meus talentos, o melhor do meu tempo, o melhor da minha vida, o melhor dos meus recursos, porque muito perdoado fui, muito amado fui. E a única resposta que eu posso dar é amor, dizendo, Senhor, eu quero te amar com tudo que tenho e com tudo que sou.
Se Deus, meu irmão, nos amou em Cristo e Ele deu tudo de si em Cristo, nós não podemos dar menos do que tudo de nós por amor a Cristo. Charles Studi, o fundador da missão WEC International, ele falou isso: se Jesus é Deus e Ele se deu por nós, nenhum sacrifício que façamos é grande demais em amor a Ele. Se você então é alguém que se compreende nos braços do amor de Deus, saia por essas portas desejando amá-lo mais, adorá-lo mais, servi-lo mais, quebrar aos seus pés o melhor do seu unguento, porque aquele que ama, que é amado, em resposta grata, deseja amar também. Segunda implicação é a implicação da anunciação. Não apenas da adoração, da entrega, mas, meu irmão, eu não posso represar este amor para mim. Eu não posso contê-lo dentro de mim, se o próprio Deus resolveu desaguar-se em amor sobre nós. Nós precisamos desembocar esse amor sobre a vida de outros, e de outros, e de outros. Existem dezenas e centenas de pessoas lá fora, e quem sabe aqui dentro essa noite, que estão mendigando amores falsos, migalhas de amor, migalhas de atenção, e você tem sido abarcado pelo verdadeiro amor. Então, em nome de Jesus, abra a sua boca e seja um arauto, uma trombeta, um anunciador do verdadeiro amor de Deus para esse mundo em trevas, marcado pelo ódio. Abra a sua voz e anuncie em alto e bom som: eu sei onde encontrar esse amor. Sabe, como um mendigo que encontrou pão e agora ele encontra-se com outros na rua, famintos como ele, diz assim: eu sei onde encontrar pão. Você precisa sair daqui não apenas admirado e desejoso por amar mais a Ele. Você precisa sair daqui também encorajado a proclamar esse amor, para que outros o amem também, para que outros experimentem desse amor em suas próprias almas. Meu irmão, em nome de Jesus, eu oro para que a sua boca, a sua língua, os seus lábios sejam pelo Senhor inflamados, e que você tenha essa palavra de anunciação na ponta da sua língua, e que a partir de amanhã, ao chegar no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua universidade, que você não se cale, mas proclame esse amor que é capaz de mudar a vida de qualquer pecador, o mais vil deles. Abra sua boca e proclame esse amor. Terceiro, se eu sou profundamente amado, eu não devo apenas amá-lo como expressão de devoção, de gratidão, não apenas devo proclamar este amor, mas eu devo encarnar este amor. Eu devo amar na vida. Porque, vamos ser sinceros, é muito mais fácil pregar sobre o amor de Deus do que amar em nome de Deus. Ou não é? É muito mais fácil escrever um poema sobre amor do que servir por amor. É muito mais fácil cantar sobre o amor do que amar aqueles que nos odeiam e nos perseguem. Portanto, se você é amado, meu irmão, não apenas cante, discurse, declare esse amor, não apenas proclame, mas deseje viver esse amor. Nas suas relações mais conturbadas, diz assim: Senhor, põe mais do teu amor em meu coração. O apóstolo João diz assim: é muito fácil a gente dizer que ama a Deus, é que a gente não vê. Fique imaginando João pregando numa audiência como essa, dizendo assim: eu sei que todos vocês que estão aqui assinaram uma carta de declaração de amor a Deus. Eu também fiz isso. O bêbado na rua também poderia fazer isso. A prostituta da esquina também poderia fazer isso. O religioso poderia fazer isso. O cético poderia fazer isso. Nem que fosse em tom de jocosidade. O desafio não é amar aquele a quem não vemos. O desafio é expressar este amor na face daquele que a gente vê, que senta ao nosso lado, que divide os corredores da vida conosco. E não basta apenas dizer: eu amo a Deus. João vai dizer: se você diz que ama a Deus e você não ama seu irmão que está diante de você, você é um mentiroso. E o amor de Deus não está no seu coração. Por isso nós não podemos sair daqui apenas admirados, encantados com esse amor, nem tampouco prontos para proclamá-lo. Mas mais do que isso, nós precisamos sair daqui dispostos pela graça de Deus a encarnarmos este amor no nosso estilo de vida. E sermos discípulos daquele que ama. Jesus disse assim: o mundo vai saber que vocês são meus discípulos quando vocês frequentarem a 12 de agosto todo domingo.
Foi isso? O mundo vai saber que vocês são meus discípulos quando vocês tiverem aquela Bíblia de 1,5 metro de comprimento e 3 quilos de peso. E aí vão saber que vocês são meus discípulos, porque de longe vão olhar que vocês têm uma Bíblia grande debaixo do braço. O mundo vai saber que vocês são meus discípulos quando vocês frequentarem os encontros, os chás, os churrascos, tudo em nome de Deus e forem batizados. É isso? Não! Jesus diz assim, o mundo saberá que vocês são meus discípulos quando vocês vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. Não basta falar do amor, cantar sobre o amor, se admirar com o amor, proclamar o amor. O desafio é expressar esse amor. Por último, a última implicação, eu vou chamar de implicação da identificação. A gente vive numa época de muitos traumas, a necessidade de aprovação humana, de afirmação, de alguma maneira se sentir protegido em seu núcleo de amor, ou coisas dessa natureza. E talvez eu esteja falando para pessoas que se sentem literalmente desamadas, em vários aspectos. Traídas, decepcionadas. Eu queria que você saísse daqui nessa noite, identificado nesse amor. E que você cruzasse essas portas, lembrando-se desse detalhe. Se ninguém mais nesse mundo me amar, o Senhor continuará me amando até o fim. Talvez eu esteja falando para pessoas que foram desprezadas pelos pais. E você sente essa dor no seu coração até hoje. A rejeição do seu pai, a ausência paterna, a ausência materna. E o seu coração arde, clama. Eu queria dizer, meu amigo, minha amiga, meu irmão, que você não precisa procurar mais. Se você está em Cristo, você pode ser plena e perfeitamente amado no Pai, o Pai eterno. Mesmo que você tenha sofrido muito a rejeição dos seus pais terrenos, por meio de Cristo, sinta-se acolhido nessa noite, no amor do Pai Celestial. Talvez mulheres e maridos, principalmente mulheres, foram abandonadas pelos seus próprios maridos, traídas, esquecidas. Isso pesa no seu coração. Eu queria dizer nessa noite que se você está em Cristo, você deve lembrar que Ele é o melhor dos noivos. E Ele virá buscar a sua noiva. Ele lhe ama com amor perfeito. O amor dele é muito maior do que o amor que você teve ou teria da parte do seu cônjuge que lhe decepcionou. Portanto, identifique-se nesse amor nessa noite. E saia daqui dizendo assim, obrigado, Senhor, porque em Cristo eu sou a pessoa mais amada deste mundo. Que o inferno nos odeie, que os homens nos odeiem e nos persigam. Somos amados por Deus em Cristo Jesus. Vamos colocar de pé? Queria convidar os irmãos.